Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que esses nossos amigos, José e Sara, resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, esse momento é de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade e nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige. E depois, juntamente com a Santa Igreja, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos esses noivos, seus servos e nossos irmãos. Oremos. No instante de silêncio, convido a todos a elevarem uma súplica ao Senhor por esses nossos irmãos que hoje, então, sacramentam este amor com a graça e a bênção de Deus. Atendei a Deus as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre José e Sara, para que, unidos em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Podemos nos assentar para ouvirmos então a palavra que nos é dirigida nesta celebração. Sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher. Do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Ele, o Salvador do corpo. E como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água, unido à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo, esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como a seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama a si mesmo, com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e a igreja. Em todo o caso, e a mulher deve respeitar o seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os que creem no Senhor. Esposa é
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O caminho vindo para cá, um pouco apressado, que achava que estava atrasado já, vim pensando naquilo que eu poderia agregar ao que eu já tinha refletido da leitura proposta por vocês. Justamente porque no dia do casamento, infelizmente, muitas vezes, a gente tem aquele péssimo hábito de tentar dar uma receita para o casal, para eles se manterem tão felizes naquilo que eles estão assumindo no dia do matrimônio. Mas a questão não é ter receita, a questão não é ter uma fórmula. O matrimônio, ele se constrói, o matrimônio, ele se edifica, tendo como base, primeiramente, o amor. Por isso, então, aquilo que eu proponho como reflexão ajuda vocês a compreenderem esse sentido. A partir de agora, não é que tudo vai mudar e tudo vai dar certo, mas aquilo que vocês são chamados a edificar, aquilo que vocês são chamados a vivenciar dessa relação, tem que trazer sempre consigo, como sendo o amor que Cristo nos apresenta. As leituras que vocês nos proporcionam nesse dia do casamento de vocês, elas nos conduzem primeiramente ao mais profundo sentido do amor. Não um amor que se diz apenas, não um amor que se canta, não um amor que se romantiza, mas um amor que é decisão. Não um amor que emociona por um instante, mas um amor que é capaz de edificar para sempre. Então, o sentido das leituras que vocês nos apresentam trazem esse significado um pouco distante daquilo que o mundo propõe, um pouco distante daquilo que o mundo fala para nós a respeito também. A primeira leitura que vocês então escolheram da carta de São Paulo aos Efésios é uma leitura muitas vezes que impacta, porque existe nela, dentro do contexto dela, a chamada palavra submissão, e principalmente colocada na relação entre mulher e esposo. Então, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Mas a gente esquece daquilo que é o início, digamos assim, da carta, onde Paulo diz: andai no amor que Cristo amou. Andai no amor que Cristo nos apresentou. Portanto, a base da relação não é uma questão de saber qual é o lugar, qual é o poder, qual é a força e qual é a autoridade. A base da relação é simplesmente o amor, e não um amor qualquer, não um amor que nós imaginamos, não um amor que nós construímos, mas o amor que Cristo apresentou para nós. Tanto é que essa submissão
não é se tornar escravo, obviamente, de José, mas é justamente entender que aquilo que ele exerce para contigo, através do amor, faz com que você se submeta naturalmente, reconhecendo então nele esse verdadeiro sentimento. E o amor que você é chamado a ter com a Sara é justamente um amor de entrega, de doação, um amor que é capaz de se oferecer e de buscar ainda mais, não somente a própria satisfação, mas encontrando a própria satisfação na salvação do bem amado. Então é esse o sentido que a carta quer apresentar, e não nos colocar diante daquelas polêmicas. Por isso também que vocês são chamados a entender que esse sentimento que Cristo tem por nós, que se torna essa base para essa relação, ele não é um sentimento passageiro, mas é uma decisão. Ele não é um sentimento que proporciona apenas sensações, mas proporciona uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter, uma mudança de identidade. Por isso, então, que esse amor configura justamente os esposos aquilo que Cristo é, fazendo deles, inclusive, um sinal para o mundo. Se queres ver aquilo que Cristo é no amor, olhe para aqueles que assumiram a vida matrimonial. Se queres saber o que é a graça do amor, olhe para aqueles que assumiram a sua vida no amor fundamentado naquilo que, no amor que Cristo tornou manifesto. Então esse amor é caminho, é decisão, esse amor é entrega, é doação. Da mesma maneira como nós podemos ver aquilo que Cristo apresenta para nós em cada momento do Evangelho. Cristo não apresenta algo passageiro, mas algo concreto. Não apresenta algo que apenas gere uma admiração, mas justamente algo que conduz à salvação, que faz acontecer aquilo que é o reino de Deus. Portanto, em Cristo, nós vemos então que ele não amou apenas com palavras doces, bonitas, poéticas, mas ele amou com a cruz, ele amou com o coração disposto na entrega, ele amou acima de tudo então com a sua própria vida. Por isso então que esse amor se torna referência, porque amar é querer que o outro viva, nem que seja necessário que eu morra ou que eu anule aquilo que eu sou no egoísmo, aquilo que eu sou no individualismo, aquilo que eu sou na minha maneira própria de pensar, apenas para que o outro possa viver. Esse é o amor que Cristo apresenta. Esse é o amor que vocês são chamados a ter assim. No Evangelho, então, nós temos uma pequena advertência, primeiramente. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática as minhas palavras. E Jesus então desenvolve: quem põe em prática é quem construiu a sua casa sobre a rocha. Quem não põe em prática é quem construiu sua casa sobre a areia. Portanto, esse amor é a base daquilo que vocês vão edificar a partir do sim dito hoje. Mas então, tudo aquilo que nós vivemos ao longo desses 11 anos é perdido? Não. A única diferença é que agora essa base, por assim dizer, ela compreende então aquilo que Deus é também no seu amor. E aquela coisa, quando nós colocamos Deus em nossa vida, em nossas relações, tem por que dar errado. Tem porque as coisas não deram certo. Não é que Deus seja um trevo de 4 folhas que dá sorte a partir desse momento, mas é porque Ele é uma base sólida. Se a casa está edificada, uma base sólida, ela está estabilizada. Por isso, então, que vocês também são chamados a entender que esse amor, ele não se dará somente com palavras, não se dará somente com promessas, mas se dará com iniciativas também.
se propõem a edificar, pensando, por exemplo, naquilo que poderia ser a limitação, a fraqueza, a deficiência do outro. Entendam uma coisa, vocês não são chamados a buscar um ou outro no caminho, mas vocês são chamados, então, junto daquilo que vocês projetam, desejam, a edificar um ou outro aquilo que falta. Pois a relação ela não se dá com partes iguais, ela se dá justamente na diferença. Quando nós então sabemos acolher aquilo que é diferente do outro, para edificar também aquilo que falta. Nesse sentido, então, vocês também são chamados a ter decisões firmes, aonde constroem a sua casa, depende justamente disso. Vocês também são chamados a ter uma fidelidade perseverante, não deixar que qualquer coisa venha fazer voltar atrás. Aquilo que vocês querem construir é muito maior do que aquilo que possa ser, digamos, a adversidade, aquilo que possa fazer propriamente oposição. E uma coisa vocês devem ter para com vocês: quem ama tem nenhuma imperfeição, por assim dizer. Porque muitas vezes nós imaginamos dessa maneira: para dar certo, então tudo tem que ser perfeito. Vocês são chamados a edificar a casa de vocês sobre a rocha, primeiramente, desta fé, desta fidelidade a Deus, que é a referência, que é justamente o temor de vocês, não como medo, não como horror, mas o temor como o salmista canta para nós, o temor de reverência, de reconhecimento, de onde nos vem o verdadeiro sentido do amor, vem justamente de Deus. Vocês são chamados também a não desejarem que a vida não tenha tempestades. Muitas vezes a gente foge disso. Muitas vezes a gente não quer encarar as ventanias, não quer encarar a chuva, não quer encarar o mar bravio. Mas lembrem de uma coisa: para vocês demonstrarem que edificarem uma casa no lugar verdadeiro, é preciso passar pelas ventanias, é preciso passar pelas dificuldades. Portanto, a única forma de provarem aquilo que realmente vivem é encarando muitas vezes aquilo que é vivido por ele. Até porque, como disse, se temos Deus no centro, dará tudo errado realmente. Se temos Deus no centro, a nossa vida não vai dar certo. Olha quanta coisa vocês já viveram, olha quanta coisa vocês já enfrentaram, quantas tempestades vocês já passaram. Isso sem assumir esse compromisso através da graça de Deus. Então, por que seria agora na era? Começa. Então, não tenham medo das tempestades, não tenham medo das dificuldades, ao contrário, se alegrem com elas, porque vocês serão provados apenas para reafirmarem aquilo que construíram, que edificaram sobre a rocha que é a fidelidade ao amor de Deus. E tenham também para vocês essa consciência de que mar bravio, ou melhor dizendo, bom marinheiro, se faz com mar bravio. Provar o casamento que vocês estão assumindo é também através das tempestades. Mas mesmo assim, quando as dificuldades baterem, quando as dúvidas acontecerem, lembre-se de uma coisa: primeiro, Deus deu a vocês o melhor. Sara, você é o melhor para o José. José, você é o melhor para Sara. Portanto, voltando-se um para o outro e até inclusive deixando de lado qualquer outra opinião, vocês conseguirão então passar por isso. Mas não se esqueçam também que aquilo que vocês construíram, que aquilo que vocês edificaram, não foi construído, não foi o vento que uniu, mas foi a rocha que sustenta, que dá firmeza. Não foi a emoção que gerou, mas foi o amor vivido em cada decisão, em cada momento do seu cotidiano.
Se tiverem consciência disso, pode vir a tempestade que for, pode vir a intempérie que for, que nada vai abalar a casa de vocês. Que o bom Deus então possa acompanhar a vida de vocês, abençoando, fortalecendo, que possam ajudá-los a vislumbrar ainda mais outros horizontes para a vida de vocês, projetos, sonhos e desejos também. Que vocês possam reluzir sobre esta vida como esse sinal realmente de um amor edificado naquilo que Deus é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caros noivos José e Sara, viesseis a esta igreja para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal, já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir os deveres do matrimônio. José e Sara, viesseis aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio e de se prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua Igreja aqui reunida. Eu, José, que recebo Sara como minha esposa, prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Sara, te recebo, José, por meu esposo. Te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo esse compromisso que manifestastes perante a Igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Uma salva de palmas. Nós vamos agora acolher um sinal que acompanhará esses nossos irmãos na sua vida matrimonial, demonstrando a sua fidelidade. Acolhemos as alianças.
A nossa proteção está no nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. O Senhor esteja convosco. Deus abençoe estas alianças que desentregaram ao outro em sinal de amor e fidelidade. Amém. Sara, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. José, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Uma salva de palmas. A graça do amor de Deus torna vocês também capazes de abençoar. Nesse instante, então, nós faremos a oração nupcial, onde nós invocamos a ação do Espírito Santo para santificá-los e tornar-nos sinal, então, desta santidade de Deus. A partir de agora, então, vocês também são capazes de abençoar, principalmente os seus filhos e aqueles aos quais vocês amam. Podem se ajoelhar. Os demais eu convido então para que nesse instante, numa oração silenciosa, apresente ao Senhor então essa súplica em favor desses nossos irmãos que hoje, pela graça de Deus, assumem essa dádiva de serem um sinal concreto e permanente do amor de Deus presente em nossa vida. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida, nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei vosso olhar de bondade sobre esses vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Sara, e ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas como doutores nas sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido, José, e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e coerdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós os pedimos, ó Pai, que esses vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim,
após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem ficar de pé. Neste momento, então, eu vou me dirigir até o sacrário para trazer, então, a reserva eucarística. Aquilo que vocês são chamados a viver no amor recebe o sustento do próprio amor, pois todas as vezes que nós tomamos do corpo e do sangue do Senhor, nós tomamos do divino alimento, que nos dá a força para a nossa caminhada. Em torno dessa mesa, então, meus caros José e Sara, vocês encontrarão sustento para a caminhada de vocês, para vivenciar este amor e se manterem fiéis. Convido a todos para que possamos rezar juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Estou em comunhão.
Deus. Tendo participado da vossa mesa, nós os pedimos a Deus que José e Sara, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, nós chegamos ao final então da celebração. Falei que ia ficar tranquilos. Nós vamos dar a bênção final, depois vamos proceder então com a assinatura do processo e vocês recebem então os cumprimentos também. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.